Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nesta temporada, a varanda está aberta para trazer bons assuntos que conectam, fortalecem e inspiram a comunidade brasileira fora do Brasil. Então, chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas já vai lembrando de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, divulgar, porque como vocês sabem, essa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade, então ajuda demais, o YouTube entende que é um conteúdo relevante, que merece ser distribuído, então a gente perde essa força aqui para o canal crescer. Isso mesmo, Fê. E hoje, mais uma vez, com o apoio da Marina Vieira, consultora de estilo. Quer saber mais sobre a coloração pessoal? Vai lá no @Marvieira Consultoria no Instagram e descubra as cores que valorizam a sua beleza pessoal. E aí, Fê, você já fez a sua saída fiscal do Brasil? Tá tudo certo com seus impostos aí? Ô, dor de cabeça que é esse assunto pra gente quando sai do Brasil, né, Fê? Não é? E são tantas dúvidas que estão acontecendo, as pessoas perguntando, né? O que está mudando? Sempre teve, por que que agora está se falando mais sobre isso, né? Então, nada melhor do que chamar um especialista para explicar para a gente direitinho o que que é isso, o que que mudou na legislação, né? Quais as consequências de se fazer, de não se fazer. E para isso, hoje a gente vai receber o nosso convidado, que é o Rafael Mendonça. Eu vou ler as credenciais dele aqui. Ele é contador, empresário gestor, atuante no Brasil e bookkeeper nos Estados Unidos, onde ele reside há 5 anos, em Michigan. E é apaixonado por empreendedorismo, acabou de escrever um livro sobre como se tornar empresário gestor e ajuda a nossa comunidade a estruturar negócios e rendas. Seja bem-vindo, Rafael, ao O de Casa. Obrigado, meninas, pela representação aí, representando os Estados Unidos e mundialmente, aí, que eu sei que vocês têm esse alcance aí mundial, né? Vai ser bem legal o nosso bate-papo, exatamente para mistificar essas questões de como que vocês chegam a esse sonho, né, de estar nos Estados Unidos ou em outros países mesmo, né? A gente atende clientes do Japão, Europa, e tudo isso faz parte dessa jornada de você estar legalizado e estruturado aí. Também falou dos nossos desafios de empreender, né? Isso mesmo, Rafa. Você vai tirar várias dúvidas, assim como já tirou algumas minhas, mas ainda temos muito papo para ter. Mas antes disso, a gente tem o costume de conhecer um pouco mais o nosso convidado através de uma playlist brasileira, né? Então, o que você escuta? Então, conta pra gente aí, qual música brasileira te inspira? Olha, foi recentemente, eu fiz um evento, né? Chama esse do Legendários, que está sendo muito divulgado no Brasil e internacionalmente. E teve uma música lá que foi bem legal, assim, e ela ficou marcante, sabe? Aquela música que você escuta todos os dias. E por incrível que pareça, a gente escuta muito, vamos dizer, música gospel americana aqui, né? Hillsong, que a maioria das músicas depois são traduzidas para o Brasil, e a gente gosta da música e Ah, fala, nossa, é tudo americano. E essa Tu é Eles, né? Que é uma música que realmente nasceu lá no Brasil de uma banda. E essa música me tocou bastante. E é o playlist da nossa casa aqui, diariamente, sábado, domingo. Tá toda hora tocando o nosso playlist. maravilha, maravilha. Eu não conhecia, mas eu vou ouvir e ela vai estar lá na Legal. nossa playlist no Spotify para todo mundo curtir também. Show de bola. Isso é É legal. isso aí. Então, Rafael, mas conta pra gente, antes da gente entrar no assunto, conta pra gente o que te trouxe aqui para os Estados Unidos, né? Há quanto tempo você está aqui? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, legal. Minha trajetória foi magnífica, vamos dizer assim, né? Ao contrário de muitos homens que estão aqui nos Estados Unidos, eu vim pela felicidade da minha esposa. Eu já tinha um sonho sempre de morar nos Estados Unidos, né? Eu tinha amigos que moravam na Califórnia e em 2011 eu vim fazer um curso no College da Califórnia e aí foi sensacional aquilo de morar. E aí eu fui na casa dos meus amigos, abri a garagem deles, tinha prancha de snowboard, prancha de surf,
tinha moto, tinha carro, tinha videogame. Era um sonho abrir aquela garagem e falar, cara, olha isso, né? Eles tinham tudo de legal. E aquilo me alimentava, né? Falei, eu acho que um dia eu vou morar nos Estados Unidos, né? Mas a realidade era, eu acho que quando eu me aposentar. Então eu tinha, lá com meus 19, 20 anos, um sonho de me aposentar nos Estados Unidos. Então eu até fazia meio que um planejamento mesmo financeiro que isso pudesse, né? E aí, graças a Deus, em 2018 para 2019, a minha esposa, ela era da Mercedes-Benz, do Brasil, de São Bernardo do Campo, e ela veio fazer um workshop junto com o chefe dela aqui numa equipe. Só que ela manda muito bem no inglês, graças a Deus. Ela mandava muito bem no inglês, em apresentação e tal. E o chefe dela pediu para ela fazer essa apresentação. E o chefe dela que queria vir para os Estados Unidos. E ao final da apresentação desse workshop, o pessoal ficou impressionado com o trabalho dela e falou, olha, nós vamos fazer um convite para você vir para os Estados Unidos. E ela queria ir para a Europa, porque ela já tinha feito uma experiência na Alemanha. E quando ela me perguntou, falou, ai, estou chateada, assim, né? Fui convidada para os Estados Unidos e não para a Europa. Eu falei, nossa, eu estou super feliz, porque eu amo os Estados Unidos e não queria ir para a Europa. Então, se fosse... Eu falei, agora pode ir e a gente vai fazendo um processo, né, dessa transição. Porque eu também estava numa ascensão muito grande em São Paulo, nas minhas empresas, tanto participativo de associações comerciais, eu era diretor da Associação Comercial de Diadema, já fazia parte de algumas associações comerciais de Guarulhos, fazia muita parte política, né, sindicatos, né, então estava bem envolvente nessas questões, tanto políticas e empresariais, e ele estava numa fase muito boa, financeiramente, inclusive indo, e aí teve isso que era meio que um choque que quebra, né? Só que nessa mesma época entrou a pandemia, então foi um colapso de situações que me trouxe para cá, porque aí a gente virou a chave. Eu comprei a passagem dia 1º de fevereiro, porque eu ficava aqui um mês e voltava ao Brasil, ficava 4 meses no Brasil, voltava para cá para ver, na época a gente era noivo, tá? Aí, quando deu a pandemia, eu comprei a passagem dia 1º de fevereiro, e estava marcada para mim voltar 30 de março, que era a época que começava o imposto de renda no Brasil, inclusive, e 20 foi o alto da pandemia, e aí começou a prorrogar a passagem, e aí a gente mudou rapidamente também, graças a Deus conseguimos legalizar aqui o casamento, né, que daí a gente já estava programado o nosso casamento para o mesmo ano, e aí fizemos o casamento aqui no civil, e aí eu consegui pegar toda a questão de vistas, né, que até isso a gente foi certo, e quando ela veio, a empresa falou, olha, você quer aplicar? Eu falei, não, a gente não está casado ainda e não iria casar para fazer isso. Então a gente quis fazer o certinho, só que certinho quase poderia ter um prejuízo. E aí, graças a Deus, quando estava aqui, casamos, deu certo, aplicou a empresa, aí veio o HB, o L para mim, depois o HB, processo normal de transição documental. E aí também começa um planejamento, sendo contador, para mim, esse processo contábil depois, né, de legalização, documentação das empresas, né? Mas mudou a chave, por exemplo, eu fazia reuniões presencialmente com clientes diariamente, né? Você está no Brasil, as pessoas querem. Na pandemia isso mudou, tudo online, né? Minha equipe, principalmente, tinha uma unidade em São Paulo, uma unidade no ABCD e uma no litoral. Então, cada dia eu estava numa cidade. E aí você tinha que estar presencialmente com a equipe, né? Então, tudo isso foi mudando, todas as reuniões online. E aí, de fato, temos esse prejuízo, né, de vidas, de saúde, mas também teve esse benefício que é o lema que eu tenho, né? Nós estamos longe, mas estamos perto, né? Que tem, às vezes, muitas pessoas que estão perto, mas estão muito longe. Você não vê a pessoa. Né? Então, eu estou longe, mas estou perto sempre da equipe, dos clientes. Às vezes, eu falo, até eles que eu falo, nossa, não consigo falar com vocês, não consigo ver vocês. Mas eu ia te perguntar isso mesmo, que o nosso tema tem a ver, né, com a sua profissão, e eu queria saber por que você acha que esse tema é relevante, principalmente para a comunidade brasileira.
esse tema não é um tema interessante, é um tema obrigatório para todos nós, tá? Inclusive, ontem concluí meu curso internacional de dupla tributação internacional, como eliminar essa dupla tributação, né, com auditores da Receita Federal do Brasil, alguns atuantes na Europa, aqui nos Estados Unidos também. Então, essa é uma questão extremamente importante para os benefícios, tá? Tanto o país que você está, por exemplo, os Estados Unidos, como o país, origem seu, seja Brasil, para não ter problemas mesmo, né? Seja de pagar imposto, né? Imagine, você recebe nos Estados Unidos, tudo que você recebe nos Estados Unidos, você tem que converter e replicar essas informações ao Brasil, se você quer manter a dupla tributação, dupla residência fiscal, né? Por quê? Porque cada país, principalmente os Estados Unidos e o Brasil, eles fazem o seguinte: os Estados Unidos falam, eu quero a renda universal. O que é a renda universal? Se você é um cidadão americano, né? Ou seja, você tem um green card hold, ou se você nasceu aqui, ou se você ganhou a cidadania, né? Provou a cidadania, você tem todos os requisitos, ele fala, você pode ter renda onde for mundialmente. Brasil, Europa, Ásia, qualquer lugar. Só que você vai reportar toda essa renda para cá, entendeu? Eu quero isso. Então, ele tem a universalidade. E o Brasil... Não, ele tem que copiar alguma coisa de alguém. O Brasil tem que copiar alguma coisa de alguém. Ele copia o quê? Dos Estados Unidos. Ele fala, olha, eu vou pegar essa mesma ideia e vou copiar dos Estados Unidos, né? Que é o Worldwide, né? E aí ele copiou essa mesma ideia. Olha, seguinte, o brasileiro, como ele gosta de viajar pelo mundo, né? Fazer negócios, né, pelo mundo, né, que tem essa característica do brasileiro, de ser empreendedor, onde ele tiver renda, eu quero que ele prove essa renda e traga para o Brasil. Então, você entendeu? Ambos os países falam a mesma coisa, que são, né, diferentes de outros, que falam, não, eu entendo, é a residência, você pode ter outros, né, mas quando nós falamos de Brasil e Estados Unidos, é obrigatório. E ambos também têm uma outra regra obrigatória, que é o ato presencial. Por quê? Por mais que você seja nômade, você fala, olha, eu fico 4 meses no Brasil, depois eu vou mais 5 meses para os Estados Unidos, eu fico negativo. Eles pegam os períodos que você tem e ele fala, olha, você é considerado um residente fiscal pelo status presencial, substancial, ou seja, o ato físico de você ter suas relações pessoais, né? Se você tem relações de negócio, tudo, moradia, principalmente, ele fala, aqui é sua residência fiscal. Então, por isso, sim, tem que se regularizar essa questão para que não seja bitributado, de fato, né? Tanto o Brasil vai querer esse recurso. E essa matéria, isso aí, não mudou nada. Sempre foi assim. Essa legislação sempre foi assim. A gente sempre praticou isso como planejamento, né? Que a gente fala sobre planejamento para executivos, né? Então, para empresários também. Isso é normal. Mas, de fato, às vezes as pessoas não têm essa estrutura, essa consultoria, e aí faz, né? Eu vim para cá, passeio, fiquei aqui, me casei aqui, e foi. E o Brasil? Não, tá tudo certo, mantenho lá minhas coisas, minha renda, minha conta bancária no bancos convencionais, Itaú, Bradesco, Santander, abri uma fintech, inclusive, Nubank, tudo isso, né? Endereço. Não, tem o endereço da minha mãe lá, tem um apartamento, ele está alugado lá, tal, eu mantenho o endereço. Só que todas essas questões, você está falando que está no Brasil, entendeu? Só que em contrapartida, você está tendo aqui. Aí você vai aqui, abre o Bank of America, um bank convencional, e aí tá. Aí daqui a pouco você pega um W2, né? Você vira um funcionário, você pega um 1099. Ou seja, está alimentando o banco de dados de 2 países, entendeu? Só que os 2 países também trocam informações. Eles trocam. Exato. Os Estados na Unidos... verdade, desculpa te cortar. Não, eu queria falar isso, que a gente dá a importância é a gente saber onde a gente está e o que a gente tem que fazer, senão a gente fica perdido entre os 2 países, né? Exato.
Rafael, É. mas na verdade sempre teve essa necessidade de se dar saída fiscal, assim como você explicou, porém ultimamente está acontecendo como que uma campanha que a gente está vendo nas redes, enfim, todos os lugares falando, você já deu saída fiscal do Brasil, alguma coisa mudou que fez com que esse assunto fosse mais valorizado neste momento? Perfeito. Excelente pergunta, Fernanda. Em tese, podemos falar que a política do Brasil atual, né, da política atual do Brasil, vem dessa arrecadação pela quantidade de fatos, tá, de brasileiros que estão no exterior. O que acontece é que eles vão alimentando um banco de dados. Esse ano, de 2026, eu fui fazer as declarações de pessoas do Brasil, tá? E alguns, né? Eu falo que o contador é igual padre, pastor, ou seja, pai de santo, vamos dizer. Você tem que confessar tudo para ele. Por quê? Tinha clientes para mim que eu perguntava: olha, você tem uma conta, quais são as suas contas bancárias? Olha, eu vou te mandar um informe desse banco, desse banco. Você tem conta no internacional? Não, não tenho. Ou seja, ele não queria falar para mim que ele tinha algo internacionais. Só quando eu puxava as informações dele do banco de dados dele, da Receita Federal, vinha lá: olha, você tem um banco na Europa, você tem um banco dos Estados Unidos. E eu chegava para ele e falava: olha aqui, seu João, exemplo, eu identifiquei e a Receita Federal está falando que você tem um banco na Europa, nos Estados Unidos. Como assim? Como que você sabe disso? Lembra que eu falei? As trocas de informações. Então, o Brasil está lotado de informações internacionais. Só que o que está acontecendo? A Receita Federal, ela não pode julgar, entendeu? Ela não pode presumir: olha, essa pessoa saiu. Eu não sei, entendeu? Por quê? Todo o ato do cidadão, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, ele é declaratório, até que te pegue. Esse é o resumo, entendeu? Então, o que está acontecendo agora é que, de fato, a Receita Federal está recebendo muitas informações, essas informações bancárias, e aí jogaram: olha, a gente tem que fazer alguma coisa para que os brasileiros regularizem esse processo, que a gente está tendo muito, né? E aí também começa outro processo migratório de informações, vamos dizer, de quantidade, né? Se você pesquisar, você sabe a quantidade de brasileiros que estão nos Estados Unidos. E aí isso começa a ter um burburinho no governo, falando: olha, acho que a gente tem uma forma legal de arrecadar nos 5 últimos anos. Tem uma forma legal. Temos um monte de brasileiros que estão nos Estados Unidos, na Europa, então, e querem manter a dupla residência fiscal. Então, eles vão pagar um pedaço do imposto para nós. Você entendeu? Então, imagine você como uma forma de arrecadar dinheiro de forma legal, não é um novo tributo, não é uma nova legalização, é só ele pegar uma coisa e falar: vocês não fizeram, eu posso. E isso está extremamente abordado em leis. Eles não criaram nada. Só estão colocando em exercício a lei, entendeu? Basicamente é isso. Eu gosto de dar muita analogia. Exemplo: da mesma lei que você sabe que, se você sair, você tem que colocar um cinto, que você tem que aumentar a velocidade, certo? Só que se um policial coloca na porta da sua casa e fica ali bem na rua ali toda hora, a probabilidade de ele pegar pessoas que estão a alta velocidade ou que estão sensíveis é muito maior. Então ele fala: olha, tem uma forma de arrecadar. Só ficar parado lá, sempre que uma pessoa sai, e ver se a pessoa colocou o cinto depois ou não. Basicamente é isso que eles vão fazer. Olha, vamos pegar aqui todos e vamos enquadrar. E aí depois, cabe ao contribuinte correr atrás. Olha, não é isso, não é aquilo, tal. Não, então, só para a gente deixar de uma forma didática e eu também entender melhor. Então, vamos supor, um brasileiro que saiu do Brasil, mas não deu saída fiscal, está morando nos Estados Unidos. Aí ele mantém lá no Brasil uma conta corrente comum, uma conta no banco, né? Pode ser que ele tenha uma renda, sei lá, tem uma casa alugada. E aí ele recebe o aluguel nessa conta e tal. Ele está sendo tributado igual qualquer outro brasileiro, certo? Sobre aquele aluguel, aquela conta, as operações que ele faz lá. Porém, ele morando nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, ele tem uma renda, ele está com uma residência em algum outro lugar, ou seja, ele está em 2 lugares. Uma vez que o Brasil identifica que esse brasileiro ele está nesses 2 lugares, ele vai, praticamente ele está pedindo é uma porcentagem daquilo que ele está ganhando fora, é isso? Perfeito. E aumentar o que se paga aqui. É isso?
basicamente é o seguinte: você já está pagando imposto no seu país que você está morando, exemplo, Certo. correto? Se você quer manter, é uma opção, aí entra numa opção, tá? Ah, eu quero manter essas duas questões. Então você vai ter que pegar essa renda que você tem no outro país, converter, fazer toda a questão legal e declarar. Pode ser que você tenha imposto a pagar no Brasil. Porque, Tá. lógico que, né, você pega o dólar, estamos falando de 5,5 hoje ou 6 pontos, entendeu? Então ele vai ser Uhum. maior. $1.000 vai Uhum. representar R$ 5.000. Entendeu? Uhum. $1.000 vai representar R$ 5.000. Ah, mas eu paguei 30% de imposto aqui. Ok, vai converter também. Se der um valor e dá na tabela ainda, né, ainda esse ano, ainda de 2025, você teria que pagar imposto no Brasil. Entendeu? Uhum. E o Uhum. contrário é verdadeiro, pegando esse exemplo que você pegou, entendeu, Fernando? Que ele tem uma renda de aluguel lá. Puta, mas é R$ 1.000. Pegar os R$ 1.000, converter para o dólar, vai dar $200. Pode ser que não tenha muito impacto. Só que ele vai ter que declarar isso no income tax dele também. Você entendeu? Uhum. Ele vai declarar Uhum. aquilo. Então, de repente, ele ia ter um refund de $1.000, exemplo, vai cair esse refund porque ele declarou renda. Se ele teria que pagar imposto, vamos supor, $1.000, ele vai ter que pagar um pouco mais de imposto porque ele tem outra renda. Você entendeu? E no Brasil a mesma coisa. Então, essa questão de manter as duas é declarar a renda de duas. Quando você pega aqui e fala, não, Brasil, eu quero ser só um residente fiscal dos Estados Unidos e vou dar saída fiscal, você perde os benefícios de um residente. Quais são os benefícios de um residente? Normalmente são alíquotas, entendeu? São alíquotas. Por exemplo, então no Brasil tem benefícios até uma tabela progressiva, né? Você tem uma tabela lá para se utilizar. Quando você sai isso, opa, 15%, exemplo, no seu caso, de aluguel. Ah, mas é R$ 1.000 só o valor do aluguel, não importa. É 15% sobre os 15%. R$ 1.000, entendeu? Aí você Uhum. também tem outros, por isso que é importante ter um profissional. Quem paga o IPTU? Quem paga o condomínio? Aí a gente consegue fazer algumas deduções legais ali. Então, basicamente, você perde os benefícios, tá, de um residente fiscal. E os países utilizam isso, Fernanda e Clarice, exatamente para beneficiar quem está dentro e tentar não prejudicar. Olha que interessante, não é prejudicar, mas não dá o mesmo favorecimento. Né? Imagina você está lá no Brasil, ganha dólar, tem outra renda aqui e ele está pagando o mesmo imposto do que eu. Você entendeu? Seria Uhum. injusto. E aí ele fala, não, tudo bem, eu vou aumentar a alíquota dele exatamente por essa condição dele, entendeu? E aí, tanto para Uhum. aplicações financeiras, você tem um tipo de fundo, aí o governo também dá alguns tipos, olha, esse tipo de fundo você não pode para não residente, só para residentes, entendeu? Então, basicamente é isso, não é muito Entendi. complicado, vamos dizer, é mais uma questão de saber essas legalidades, entendeu? Você pode manter conta bancária, você pode ter imóveis. Ao contrário, você deve, né, se você está com uma vida aqui, quer investir no Brasil, comprar imóveis, você pode tranquilamente, desde que dessa forma legalizada e estruturada também, né? Depois, quando vai vender, tem um ganho de capital, né? Então, tudo isso é importante você ter uma consultoria para que você, né, igual nossa saúde, né, nossas questões, mantenha acompanhando com você ali. É interessante porque dá uma sensação que você dando saída fiscal daquele país é como se você estivesse falando, eu não tenho mais nada a ver com aquele lugar. E não é isso, né? Você Não. tem a ver, só que de um outro patamar. Agora você não mora lá mais, mas você pode. Porque isso era uma dúvida que eu tinha. Eu tenho que fechar minhas contas, a saída é isso? É fechar minhas contas, fechar tudo que eu tenho e só reportar aos Estados Unidos que eu moro aqui? Na verdade, eu estou entendendo que não, né? Eu posso continuar tendo tudo lá. Só que a saída fiscal é só te mostrando, olha, você tem vínculo no Brasil, você pode ter negócios no Brasil, mas como não morador daquele país. Então, acho que essa é uma ficha que às vezes não cai para a gente que está fora, né? E é super importante a gente entender onde a gente está aí.
E E eu... complemento, Clarissa, na questão, principalmente, que é muito normal aqui nos Estados Unidos, né, ou pelo país afora, o ato de ganharmos com um câmbio maior, de você mandar um dinheiro para o Brasil, Sim. seja para sua conta, né? Peguei casos esses dias que foi muito interessante. Ele falava, Rafa, eu mando cerca de 10 mil dólares, 10 mil? Não, ao contrário. Chegando 10 mil reais no Brasil todos os meses, né? Ou seja, quase 2 mil dólares e mandava para o Brasil. E ele achando super normal, tipo, mandar 10 mil reais. Eu cheguei para ele e falei, sabe quantas pessoas ganham 10 mil reais hoje no Brasil? Salário mínimo sendo 1.500 reais, você mandando. O que está acontecendo? Aí ele parou para pensar que ele estava achando muito normal 2 mil dólares, 10 mil reais. Eu falei, esse é um patamar muito grande, muito maior do que família. Até pequenas empresas, porque hoje o microempreendedor lá é no máximo 100 mil reais. Ou seja, você está ganhando mais. Nossa, não parei para pensar. Então, olha o que ele estava fazendo, mandando dinheiro para a conta dele normal, movimentando o Banco Central ali, que está vindo um câmbio do internacional, dizendo que ele é residente fiscal, tem um imposto disso aqui. Aí ele, todo defensor, não, isso aqui não paga o imposto. Não é essa questão, é exatamente essa questão. Só que o Brasil, você não falou nada para ele, você saiu da casa dele sem falar para ele, entendeu? Então, ele, lembra que eu falei para vocês, ele não vai julgar aquilo. Só que você não falou para ele. Eu tenho que saber, eu tenho que buscar informação. Então, ele está achando que você está lá ganhando 10 mil reais e não está pagando imposto. Logo, se buscar você essas informações, vai te pegar e vai te tributar daquilo de uma renda internacional, que é um imposto até maior. Entendeu? Daí ele caiu essa ficha para ele, que falou, entendi. E eu falei, você vai fazer isso de forma legalizada, fazer a saída definitiva, e a conta específica de não residente, se você quiser mandar 10 mil dólares, 50 mil dólares para lá, de forma legalizada, tanto o banco, o FINC, que é o Banco Central daqui dos Estados Unidos, como o Banco Central do Brasil, vai falar, tá tudo certo, esse camarada é o residente fiscal do Brasil, ganha muito bem, paga seus impostos do income tax, tá tudo certo, e ele tem a diversidade do que ele vai fazer com o dinheiro dele. Se ele vai aplicar no país dos Estados Unidos, se ele vai aplicar no Brasil. Você entendeu a questão? Entendi. E aí eu tenho duas perguntas sobre isso. Primeiro, uma vez que o brasileiro saiu e está morando fora, ele tem por obrigação fazer essa saída fiscal ou é uma opção? Isso é uma pergunta. E a segunda pergunta é, qual a diferença da conta bancária que esse brasileiro que está morando fora tem que ter? São em todos os bancos? As taxas são diferentes? Como que funciona? Excelente pergunta, Fernanda. Olha, nós como profissional, dizer que é obrigatória, às vezes pode generalizar, tá? Mas 80% dos casos, né, vamos falar como igual médico, 80% dos casos que eu pego é obrigatório. Por que é obrigatório? Porque para esses 20% que a pessoa vai fazer facultativo, ele vai optar, é muito complexo. Essa pessoa tem que estar ganhando muito bem no Brasil e muito bem no país. Por que muito bem? Você tem que analisar se vale a pena essa questão, tá? Então, respondendo só a primeira pergunta, se é obrigatório ou não, a gente colocaria em ponto 1 e ponto 2, né? Ponto 1 e ponto 2. O ponto 1 é sim obrigatório se você estar mais de 6 meses fora do país, né? Mais 6 meses fora do Brasil, estar nos Estados Unidos por mais 6 meses, né? Aqui começou a ter trabalho, seja autônomo, né, que é o 1099, W2, tal. Então, isso já deu evidências aos Estados Unidos que você é um residente fiscal. Contrapartida, você já deu evidências ao Brasil que você não é um residente fiscal, entendeu? Então, nesse caso, e aí a pessoa fala, olha, eu não tenho nada no Brasil, não tenho aluguel, não tenho patrimônio, não tenho investimento. Essa pessoa é obrigatória, Fernando. Essa pessoa é obrigatória a fazer. Por quê? Porque você não tem vínculos com o Brasil que vai deixar tudo legalizado. Agora, qual a pessoa, aí é legal, que merece? Sabe quantas? Muito pouco. E eu tenho o caso de ser um jogador que ele ganha muito mais dinheiro no Brasil, mas ele tem um green card holder, ou seja, ele é obrigatório a fazer um income tax daqui, tem pouca renda aqui e a maior renda dele é no Brasil.
E ele vive mesmo por Europa, Brasil, Estados Unidos, por Emirados Árabes. Ele fica migrando nesse daí, só que ele mantém as duas residências fiscal. Tributária no Brasil, porque ele ganha lá e ele que fala, olha, Rafa, se eu sair, eu vou pagar mais imposto. Lembra que eu falei sobre a alíquota? Então ele fala, eu iria ter uma carga tributária maior, entendeu? Então ele pagando ali, ele está melhor. Então a gente faz uma análise tributária para ver se vale a pena para ele manter a dupla residência. E aí quando ele converte, faz essa conversão para declarar aqui, tá bem pouco. Entendeu? E aí a gente coloca na ponta do lado e fala, você vai pagar bem menos imposto aqui nos Estados Unidos, legalizando sua renda. Porque ele fala, como que você vem para os Estados Unidos? Como que você mantém suas coisas aqui? Ah, a renda do Brasil, só que ele está declarando. E ele manda câmbio, faz tudo legalizado. Aí, esses casos específicos, tá? De renda, patrimônio, aí o camarada tem um monte de aluguel no Brasil, tem investimentos no Brasil, tal. Aí esse camarada vale a pena manter a dupla residência fiscal. Mas lembra, você viu o que eu falei? Ele é um jogador que ganha uma boa renda no Brasil e mantém isso, entendeu? E aí ele consegue manter a universalidade dos dois países. Mas isso não são todos. Pega uma pessoa tradicional, um funcionário daqui que tem poucos investimentos no Brasil, né? E pouco estão falando, vamos falar um número legal, né? 10 mil reais no Brasil vai representar aqui quase 2 mil dólares, né? Então, acima de 10 mil reais, sim, de renda, né? Aluguéis e tal, vale a pena. Esse dia eu peguei um caso de outro cliente que o cara tinha quase 100 mil de renda no Brasil e morava aqui nos Estados Unidos, só de aluguéis, né? Então, esse camarada tem que analisar, entendeu? Porque a renda dele é muito acima da média, né? E tal. Então, pô, será que vale a pena para ele manter a dupla tributação? Não vale, você entendeu? Então, aí é onde a gente faz a análise de caso. Mas ele não ficaria contra a lei, no caso, né? Ele não faria nada ilegal Não, se mantivesse assim, exatamente. entendi. Exatamente. Então, eu dou um ponto. O que é o ilegal? O ilegal é não fazer nada. Esse é o ilegal, entendeu? Esse é o ilegal. Que você não faz nada no Brasil, aí se você teria que fazer declaração, você não faz, entendeu? Você não declara a renda dos Estados Unidos no Brasil, você não declara a renda do Brasil nos Estados Unidos. Esse é o ilegal. Esse é o ilegal, entendeu? Esse tem, inclusive, riscos criminal nos Estados Unidos e no Brasil não vai para cadeia, mas você tem riscos tributários por sonegação fiscal. Você entendeu a questão? Então, as suas são três, né? Quem é obrigatório, quem é o facultativo, que vale a pena o planejamento, e quem é o ilegal. Entendeu? Nós temos essas três situações, sempre tivemos. E só emendando na conta, qual que é a diferença da conta bancária para residente e não residente? Obrigado. Da conta bancária, exatamente. Primeiro, você só consegue abrir uma conta de não residente fiscal se você fazer a declaração de saída definitiva. Por quê? Porque o banco, você vai chegar para o banco e falar, olha, quero abrir uma conta de não residente. Ele vai falar, tá bom, e manda sua declaração de saída definitiva. Ah, mas eu não fiz. Mas então eu entendo você como residente. Então essa é a primeira questão. E a conta do não residente fiscal é uma conta, né? Que ela é uma conta aberta do Banco Central, com uma categoria específica e que eles fazem os reports diferentes. Por quê? O banco convencional, Bradesco e tal, para ele manter você lá dentro como não residente fiscal, a tarifa média, tá? Se você avisa para o seu banco, você fala, e às vezes a sua gerente até sabe, né? Você fala, olha, eu estou aqui nos Estados Unidos. Só que quando você fala isso para ela finge de conta que ela não sabe se você está passeando, se você foi para Disney, você está passeando, e ela fala, olha que legal, vim para isso livro. Não, eu moro aqui. Ah, tá bom. Ela finge de conta que ela não ouviu essa palavrinha, eu moro aqui. Por quê? E outra, mas você também não mandou um comunicado de saída para ela. Por quê? Tudo é documento, entendeu? Se você pega e faz, né, que esse é um processo muito importante, Fernando e Clarissa, tá? E telespectadores. O processo de planejamento é o dia que você vai pegar um avião do Brasil e vai sair, tá ali no tomando café, você tem que fazer uma comunicação de saída definitiva. E pegar o CNPJ do seu banco, Banco Itaú, Banco Bradesco, todas as rendas, colocar lá o CNPJ,
fazer uma cartinha, tal, pegar seu café e falar pro banco. Banco Bradesco, segue minha carta assinada que eu estou saindo definitivo, eu estou fazendo uma comunicação da saída. Quando você faz aquilo e o banco recebe aquele documento, ele, né, ele recebe aquilo e fala, nossa, esse cliente aqui mudou. Ô, seu João, agora a gente vai ter que mudar o seu status aqui. A sua tarifa, que era R$ 40, ela vai passar para R$ 1.200. Como assim R$ 1.200? Porque a gente tem que fazer um reporte internacional. Nem se falar inglês, você vai ter que fazer um documento mandando para o AS dos Estados Unidos. Tal. Então, duas coisas. Ou você se retire do banco, feche sua conta, ou você vai pagar essa tarifa daqui para frente. Você entendeu qual é a questão? Então, o banco convencional, ele tem a conta de não residente, mas é uma tarifa extremamente alta. Poucas pessoas irão manter essa conta de não residente correta nos bancos convencionais. Ah, tá. Mas existe algum banco que recebe essas contas, que seria uma opção melhor para esses residentes que saíram? Acabou de lançar, Fernando, momento propício, 2026, o Banco BTG, o Banco Rendimentos, se não me falha a memória, o Banco C6, esses três bancos saíram na frente, logo em seguida vai vir outros, né? Aí sim, provavelmente aí vai começar a corrida, né? Aí vai começar essa corrida de falar, olha que legal, temos 300 mil brasileiros fora e queremos todos vocês. E aí essa tarifa está totalmente reduzida por causa dessa questão de legalidade, você entendeu? Então, acabou de lançar isso, muito fresco isso, poucas pessoas estão sabendo dessas questões, né? Porque às vezes não pesquisa, nem aparece no feed ali, porque não pesquisou, e aí agora começou essa corrida dos bancos ter. Né? E além disso, nós já temos parcerias, Cabral e Filho, com alguns que a gente sempre fez, meus câmbios sempre foram corretos do Brasil, né? De você ter o contrato de câmbio e tal, nós não aconselhamos, tá? As plataformas, lógico, você mandar $100 para sua mãe, cadastrar ela ali certinha e tal, tranquilo, mas as plataformas, muitas das vezes, ela não faz essa análise, essa consultoria, entendeu? Do que você está mandando. Ela quer saber do dinheiro, entendeu? Inclusive, ela come um FII ali de centavos que você nem sabe e ela comeu o FII ali de vários centavos, né? Tanto que é bilhões que eles ganham mundialmente por isso. Então, quando você faz o câmbio correto, contrato de câmbio, você guarda o câmbio, você tem ali qual o motivo que você mandou, tudo isso deixa legalizado, porque existe uma outra informação, Fernando, que o brasileiro acaba não sabendo, que o Banco Central existe uma informação chamada registrato. Esse registrato tem todas as suas transações internacionais que você fez durante seus 5 últimos anos. Você entendeu a questão? Então, ela sabe de todas as informações que você trouxe. Mandou dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para o Brasil. Todo esse câmbio que foi, fica tudo registrado, né? Por isso que é registrado. Então, o ato de você ter a conta bancária legaliza essa questão, entendeu? Então, quando você faz essa legalização da conta, fica certo. Se mandar um dinheiro do seu banco aqui, né, do Chase, do Bank of America, para o Bradesco, olha, está entrando no câmbio. Sua gerente acha que é legal ali, aquele câmbio que está vindo, né, constantemente. Mas essas questões todas que a gente está falando, da saída, do Banco Central, tal, vai passando despercebido no dia a dia. Entendeu? Isso vai acumulando ao longo de meses. Mas você falou assim, ó, não morar no Brasil e não dar a saída fiscal, não necessariamente você está fazendo algo contra a lei, porque, como você disse, tem exceções, tem que analisar cada caso, né? Agora, você, uma vez que você deu saída do fiscal do Brasil, só que você não alterou a conta, isso é uma irregularidade? É uma irregularidade. É uma irregularidade, certo? Por isso que a gente dá toda essa lição de casa. Faça a saída definitiva, analise os bancos convencionais, encerre o relacionamento com eles, abra os bancos os bancos corretos agora de não residente, e comece a movimentar esse dinheiro na conta certa. Se me perguntar o certo, esse é o certo. Agora, lógico, mas eu gosto do banco, porque eu tenho relacionamento há 30 anos, tal, e não vou falar para o banco, não vou mandar.
Aí é outra questão. Se vai acontecer alguma coisa, se o banco vai chegar para você e falar, olha, eu recebi uma informação aqui que você era não residente, eu quero te cobrar as tarifas bancárias e tal. Mas ele também não mandou as informações dos 5 últimos anos. Então eles não fazem nada retroativo, entendeu? Ele vai chegar um momento e vai falar, olha, Fernanda, perdão, mas não dá para manter você com essa tarifa, a gente vai ter que mudar a sua tarifa. Basicamente é isso. Entendi. E aí vai chegar para você e falar, eu não quero manter essa tarifa de 900, 1.200, sei lá quanto, mensal, que é muito, muito exorbitante, né? Mesmo ganhando em dólar, Uhum, entendeu? uhum. Basicamente é isso, tá? A minha outra pergunta é a seguinte: a gente fala sobre tem que dar saída, tem que dar saída. O que que é exatamente dar saída? Queria explicar isso para as pessoas. É comunicar e se existe um prazo. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a minha saída fiscal, e o contador pediu, como eu fui para o Brasil em janeiro, então ele falou assim, ó, vamos considerar essa data como a data da sua saída, apesar de eu estar fora há 3 anos, né? Então, ele falou, porque parece que existe um prazo, eu queria entender melhor como funciona isso. Perfeito, perfeito, Fernanda. Aí você começa a fazer uma análise, né? Lógico que nós temos 2 casos. Fazer o totalmente certo, que é a data de fato que você saiu e tal, ou esse meio que planejado, né? Vamos dizer, meio que analisar e falar, vamos, por quê? O certo é aquilo, novamente, você pegou o avião, fazer a comunicação. O primeiro passo chama-se comunicação de saída. Comunicação é diferente da declaração, tá? O primeiro passo chama-se comunicação, tá? A comunicação é a data que você pega o avião. A declaração de saída, ela é no ano seguinte. Ou seja, exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo claro. Você saiu hoje do Brasil, né? Dia 23 de novembro do Brasil, e você fez a comunicação de saída certinho, né? No ano seguinte, 2026, você vai declarar sua renda total de janeiro até a data de hoje, 23, ao Brasil. Olha, tive salário, aluguéis, patrimônio, até o dia 23. Do dia 23, que é a data que você se comunicou, até o dia 31 de dezembro, o Brasil já vai te entender como não residente. Se você tiver uma renda desse período aqui, que você ganhou como funcionário, como 1099, esse período aqui, ele acaba entrando na declaração lá, mas com uma informação de não residente, entendeu? Tá? E aí, nos anos seguintes, acabou. Você não vai fazer mais declaração no Brasil. 2027, 2020, você não vai fazer mais nada. Você vai reportar para lá. Então, o processo correto é esse, tá, Fê? Primeiro, a comunicação, tá? Essa comunicação. Aí, o período que está sendo informado é que você tem até 28 de fevereiro para fazer essa comunicação quando ocorreu no ano seguinte. Por isso que eu falei esse caso que você pegou o avião, aí vamos supor, passou, você esqueceu de fazer no outro dia. Você tem até 28 de fevereiro para falar da comunicação que você fez no ano passado. Só que isso já é ruim. Eu não São 3 recomendo. meses. 3 meses a partir da data que você saiu, é isso? Não é que são 3 meses, é que assim, ele dá esse período ele dá esse período até de 12 meses, né, para te classificar, porque de repente vamos supor que deu errado. Exemplo, você fez a comunicação, você veio para os Estados Unidos ou para qualquer outro país e falou que iria ficar aqui. Só que por algum motivo deu errado. Tá. Entendeu? Deu errado, você não vai ficar mais. Retornou ao Brasil. Então, por isso que ele te dá esse status 12, de repente. entendi. Exatamente, entendeu? Por isso que ele dá esse período para que você declare. Porque se acaso ocorrer alguma coisa, você fala, não, ainda bem que eu não fiz a comunicação. Você entendeu a questão? Então, por isso que você tem que, voltando lá, por isso que você tem que estar falando ao seu contador, mantendo como profissional essas situações. Né? Tem clientes que acompanham, olha, eu estou indo, eu vou ficar, tal. E a gente vai acompanhando ele exatamente para fazer o processo na data certa, no período certo. Mas se passou esse prazo e você não fez, e aí o que tem que ser feito? Porque aí você falou, tipo, já Então, deu o aí entra no prazo, eu segundo saí... Aí entra no segundo ponto, que é esse ponto da análise, né? Aí você faz, olha, beleza, passou, vamos verificar algum período, exatamente igual ao seu caso, vamos verificar algum período que você foi ao Brasil dos 5 últimos anos, por quê? Aí é muito relevante também. A Receita Federal, ela alimenta as informações sobre os 5 últimos anos, olha que interessante.
O que passou, prescreveu, entendeu? Se 2005 prescreveu, 2014 prescreveu. Eles não vão te cobrar mais esses 5 últimos anos. Só que você só consegue mandar uma declaração dos 5 últimos anos, entendeu? Então, você consegue mandar eletronicamente. Tem alguns casos que a gente faz via processos, né? A gente manda para a Receita Federal dizendo, olha, essa pessoa está há 20 anos. Recebeu vários casos, estou mais de 20 anos já fora do país, não sei o que e tal. Aí a gente começa essa análise, né? Você tem algum patrimônio? Não tem? Vai ter algum impacto? Essa é a questão, entendeu, Fernando? Você vai ter algum impacto se você fazer muito retroativa? Não, porque eu não tenho nada no Brasil, nunca tive relações, não tenho nada. Então, beleza. A gente faz um processo e regulariza mais de 20 anos. Mas dependendo de alguns casos, se tiver impacto, aí é onde a gente faz esse planejamento, entendeu? De utilizar uma data que você foi ao Brasil para que você tenha evidências ali, né? Seja de imigração, seja de documentação, para você fazer essa saída definitiva dentro desse prazo dos 5 últimos anos. É por isso. Tá, então se eu pensar assim, num resumo, seria assim, eu estou planejando sair do Brasil, não sei se eu vou voltar, tá? Mas aí eu saí do Brasil, o correto seria eu fazer essa informação de que eu estou saindo, já fazer o comunicado da saída fiscal, já comunicar isso ao banco para fazer a troca da conta, certo? E aí eu vou estar pagando o imposto correto no Brasil e automaticamente eu vou estar regular no país onde eu estou. Seria isso? Perfeito, Clarice. Esse é o resumo. Eu entendi! Não, são muitas dúvidas, né? Porque a gente, muita coisa. E quando se trata do bolso e de governo, todo mundo fica com o pé atrás. Peraí, tem alguma coisa por trás, né? Alguém tá querendo levar vantagem. A gente sempre fica com aquele... Deixa eu entender melhor, né? Sim. É isso mesmo. Mas é mais um processo realmente de planejamento, né? De você analisar. Cada profissional na sua área tem advogados, engenheiros, mas se você tiver essa assessoria, você vai ver que você colhe ter mais benefícios, né? Você tem muito mais benefícios de fazer essas questões legalizadas. E também desmistifica muito, né, Rafael? Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, eu tô pagando mais lá, o que eu tô ganhando aqui eu tô pagando lá, e não é bem assim, né? Se a gente for levar isso para as questões tributárias, fiscais e tal, você vai ver que isso até no seu dia a dia favorece, né? Porque é uma coisa a menos para você ficar pensando. Exatamente, de você fazer o que eu disse, né? Quando você quer manter os dois, então você tem que ter um contador pessoal para você. Você ficar controlando suas contas, fazendo a conversão, né? Você tem que ter um profissional para isso. Então, por isso, o que você está falando é muito mais complexo. Essa é a questão. Você quer manter os dois? Posso? Posso. Os dois países querem? Vamos ficar super felizes. Entendeu? Agora, o trabalho está com você. De tudo que você tem de movimentação, fazer toda essa conversão, fazer toda essa legalização. Sempre eu vou falar sobre isso. É isso aí. Então, a dica é essa, né? Ter um contador, se informar e tentar andar ao máximo dentro do que é o correto de se fazer, porque pode parecer que dá mais trabalho, mas lá na frente vale a pena, né? Ô, Rafael, eu queria que você explicasse um pouquinho, então, para a gente, rapidamente aí, sobre a questão do bookkeeper. O que é, como funciona, do que se trata. Legal. Essa é uma questão também, né, exatamente pela minha atividade profissional de contador no Brasil, e aqui você tem alguns steps para ser o CPA, né? O bookkeeper, ele é o meio que operacional, depois você tem o tax preparer, que é quem faz os income tax, e você tem um CPA, que é um profissional muito mais, como posso dizer, muito mais na parte de leis, né, mais na classificação. E o bookkeeper, para a comunidade brasileira, é para legalização mesmo, tá? Por exemplo, você tem um negócio, vende coxinha, faz bolo, presta serviço. Então, você tem, normalmente, a controlar essas finanças, tá? Aí é onde a gente dá toda essa estrutura de vez. Às vezes, até de falar, olha, abre uma conta bancária e segregue sua vida pessoal desse business que você faz. Para quê? Para você controlar. Por exemplo, você recebeu hoje $300. Então, você coloca lá naquela conta e tal. Só que você teve que colocar gasolina, você comeu,
Então você vai lá naquela conta e passa por aquela conta, $20 de gas, você vai lá no Panera Bread e vai lá e comer $16. Então isso vai fazer uma dedução, entendeu? Do que você recebeu e das suas expenses. O seu profit, que é o seu lucro, não foi os 300, porque você teve gastos para fazer aquela atividade. E isso é o que você faz bem estruturado, né? Quando você vai declarar os taxas para que você não pague mais impostos do que se deve. E usufrua do benefício dos Estados Unidos, que é magnífico sobre essa questão de contabilidade, né? E também a abertura de empresas para alguns casos. A gente sempre vai analisando. Vale a pena você abrir uma LLC, que aqui é tão tal, quanto você está recebendo, né? Eu gosto de ver muito isso, né? De quanto você está ganhando por mês para que você abra uma LLC. Aí você tem diversos tipos de classificação dessa LLC, né? Você tem a partnership, quando você tem uma sociedade, você tem a S-Corp, então você vai também crescendo nisso, né? E tudo isso evidencia você se legalizar, que é uma questão muito importante para nós, brasileiros, imigrantes, a legalização da renda, né? A gente falou sobre saída definitiva e tal. Você entendeu como uma coisa puxa a outra? Pô, me legalizei lá no Brasil. Pô, agora eu estou legalizado aqui. E isso vai impactar em tudo na sua vida. Seja para o seu processo de green card, né? Os advogados, parceiros que nós temos, sempre falam, Rafa, a minha carta na manga aqui no processo de corte sempre é os tax. Quando eu pego uma pessoa que não pagou os tax, eu não tenho carta para falar com a corte. Por quê? Já está ilegal, já fez isso. E ainda não tenho a parte que eles mais querem, que é os tax, então eu não consigo sustentar. Quando eu tenho os tax dessa pessoa, eu consigo sustentar e até convencer por ele motivos, isso e aquilo, que essa pessoa merece estar aqui. Você entendeu como é importante isso? E aí a gente sabe por mais questões. Né? Aqui, por exemplo, é o cartão que vai dar o score. Todas essas questões, que é bem parecido no Brasil, né, de você fazer a declaração de imposto de renda, de você pagar os taxas, é muito importante. E isso também é uma disciplina para você fazer o rate ali, de salvar. Quanto que eu tenho que separar de dinheiro? Quanto que você está guardando para sua aposentadoria? Então você começa a ter uma visão também de futuro, entendeu? De segregar dinheiro, de separar, a receber $100. Cara, não é todos os $100 que é seu. Separa 15, guarda 110 ali, aplica. Você está nos Estados Unidos, né? Investe essa outra parte, né? Vive com menos aquilo. Então, fazer esse planejamento do bookkeeper é muito importante. E aí a gente faz toda a preparação para que você faça o income tax correto, né? Por exemplo, chega agora nessa época, em novembro e dezembro, eu quero fazer. Se você não fez o controle do ano todo, qualquer CPA, qualquer tax prepare, se você não fez esse controle, ele fala, quanto você recebeu no ano? Mas eu gastei, não quero saber, se você não fez, eu não iria fazer. Ou você não vai conseguir pagar para mim mês a mês para me fazer retroativo. Então, eu vou lançar sua renda total, que é mais fácil para mim, mais fácil para o IRS e mais fácil para você. Você entendeu essa questão? Então, ele faz você pagar mais imposto porque você não fez seu controle. Então, isso é um planejamento também, começa em janeiro, você já tem que começar organizado nas suas finanças. E gerenciar, né? Além do planejamento, você tem que gerenciar, aprender a gerenciar isso. Exatamente, Clarice. Rafael, fala pra gente do seu livro. Legal, beleza. E aí, diante disso, lancei agora, acabou de sair, uma edição aqui que eu fiz exatamente pela questão de tudo que foi aprendendo com meus clientes, né? Como ser um empresário e gestor. E para mim, ser empresário e gestor é o equilíbrio, realmente, qual o comportamento, as atitudes que você tem que ter, né? De gerir sua saúde, de gerir espiritualmente, né? Porque o empresário, ele vai se perdendo. Tem uma hora que ele, né? Eu sou empresário. Eu nunca fui funcionário, Fernanda e Clarice. Eu digo que eu nunca fui funcionário. Eu comecei com meu pai aos 16 anos, meu pai me registrou, porque ele estava dentro do escritório de contabilidade, né? Só que eu nunca fui funcionário, sempre empreendi. Hoje nós temos 8 empresas, né? Brasil e aqui nos Estados Unidos, e eu amo empreender porque você tem Prolabore, né? Owner Draw, você tem profit, você tem lucros, você tem uma questão de você ter a sua construção ali. É muito gostoso quando você tem um negócio. Gerencia né? seu tempo, né? Exatamente, Fernanda. E aí a cultura, como mudou aqui, mudou isso completamente. Dessa questão de eu ser um empresário gestor
do meu tempo, da disciplina da minha equipe, dos meus clientes, né? Quais as atitudes. E aí lançamos esse livro, tá? Já está na Amazon do Brasil, vai vir para cá também, está disponível, depois a gente manda o link também para quem quiser Sim. presentear lá alguém que está começando a empreender ou até mesmo já empreende há algum tempo, tá? Ele vai ajudar bastante. Aí são 100 páginas aí dedicadas para isso, com a vivência que eu tive de empresário. Que Bacana, bacana. parabéns! Gostei. Então, Rafael, todo mundo que vem aqui no Hoje de Casa precisa responder uma pergunta que é uma pergunta importante e precisa pensar bastante para responder. E agora é a sua vez. Tá preparado? Sim. Então vamos lá. Morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro e por quê? Olha, não me tornou menos brasileiro, não, mas eu acho que o mais impactante realmente é o que agregou da cultura americana, né, da disciplina, da cultura, principalmente acho que até da paz, né? Igual hoje mesmo acordei e tipo você vê a natureza, né? Respirar e como eu vim de São Paulo, então eu já acordava no barulho, na agitação, sem tempo de se tomar um café, não tomando café, mas se alimentando. E eu acho que o ato de estar realmente aqui nos Estados Unidos, e principalmente em Michigan, né? Porque nós sabemos que tem outros estados aqui dos Estados Unidos que são até mais busy do que o Brasil, né? Mas eu acho que me tornou continuo brasileiro total, até porque eu continuo com essa conexão diária. É até ruim para mim, né, por causa do inglês, porque eu vivo no Brasil, não estando no Brasil. Todos os dias vou para o Brasil, porque eu mantenho minhas empresas lá no Brasil e meus clientes também, minha equipe toda. Então, esse mix, né? Aí depois eu tenho que ir para a escola aqui, fazer o college, ou vou fazer um cliente, bater um papo, fazer as coisas, estou nos Estados Unidos. E aí, mas eu continuo, sim, total brasileiro, a comida, né? Não tem jeito, nosso pão de queijo, nosso arroz e feijão, isso é tradicional na nossa casa, até para minha filha, né? Ela vai no restaurante, ela pede o mac and cheese. Mas ela sabe que ela não come mac and cheese em casa. Ela não come mac and cheese em casa. A gente nunca fez mac and cheese em casa. E ela come arroz e feijão e carninha, né? Então, essa é a nossa disciplina, a cultura nossa de alimentação, tudo isso mantém, né? Mas melhorou, acho que a cultura até da sua, como posso dizer, da sua particularidade, né? Hoje, mesmo nossos vizinhos, a gente não bate lá por qualquer coisa. Às vezes a gente até liga, olha, tudo bem? Posso ir aí te levar algo? Tal, olha, né? Ou seja, é diferente da nossa cultura brasileira que vai entrando, né? Olha, cheguei, você tá aí, sabe? Então, tudo isso eu acho que agregou. Resumo que agregou a nossa cultura, nos deixou muito mais feliz nessa disciplina entre Brasil e Estados Unidos, viu? Isso é interessante, né? Porque é legal a gente agregar, porque são várias culturas em uma só, né? Isso é muito bacana. Mas a gente poderia estar aqui, ó, continuar conversando horas e horas. Esse papo foi super esclarecedor. Essa sua visão agrega muito para a gente também, né? Mas eu queria te fazer uma última pergunta, né? Infelizmente, estamos encaminhando para o final, que seria o seguinte: se a gente tivesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar no passado, o que você diria para o Rafael antes da imigração? Primeiramente, o exercício da minha profissão, né? O planejamento de você sair do seu país, qualquer um, até do lado ali, Paraguai e tal, você tem que ter um planejamento fiscal, financeiro, inclusive dessa questão cultura, né? Língua principalmente. Então, eu começaria primeiro sabendo o que você tem no Brasil, qual o tipo de renda, se você tem patrimônio, e como que vai acontecer após. Você tem que ter uma lista gigante de todos os atos que você tem que deixar para o Brasil, como procuração eletrônica, e-notariado, você tem que fazer certificado digital às vezes, ter o e-government, ou seja, uma série de situações, bancos que você tem que avisar, né? Conta bancária que você tem que mudar
Ou seja, são diversas questões burocráticas, né? Não é só você fazer uma viagem, questões burocráticas para que você fique legal. Câmbio que você vai fazer, como que você vai gerenciar esse dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, mesmo eu sabendo de tudo isso, né? Ainda, e até por questões financeiras, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, eu ainda utilizava cartão de crédito do Brasil, Itaú. Eu fiquei por cerca de quase 1 ano e meio, basicamente pagando cartão de crédito. Então, ou seja, você tem IOF maior, você tem câmbio que você não gerencia a tarifa, né? Sorte que ainda estava um câmbio ainda equilibrado, né? Há 5 anos atrás, né? E você tem várias dessas questões que você ainda não se regularizou, né? Então isso realmente financeiramente você perde, né? O ato de você chegar no país, não saber o que você vai fazer, né? Você vai pelo embalo de cordão. Graças a Deus também eu tinha uma profissão e eu mantive minha profissão. Então essa é uma recomendação que eu dou. Se eu fosse para fazer dinheiro, eu iria fazer Uber, eu ia trabalhar no McDonald's, eu ia fazer qualquer coisa. Lógico que também não é todas as pessoas que têm essa condição. Eu consegui manter minhas empresas, minha renda, né? Porque eu vim atrás da minha esposa, a gente entra nesse papo, e aí isso dava estabilidade. Porém, eu mantive o objetivo. Eu tenho amigos aqui que vieram como contador e eles se perderam. Não conseguiram fazer, não se atualizaram e não evoluem. Isso que é uma jornada muito grande para qualquer profissão, seja engenheiro, advogado, né? Você vai pegar advogados que vêm para cá e não exerce mais a advocacia e vai trabalhar de outros trabalhos, né, subempregos ou outras coisas que ganham muito dinheiro. Você perdeu aquele sonho da sua profissão, né? Então, eu acho que esse é um primeiro objetivo que você deve ter, tá? De estruturar, saber o que você vai fazer, se vai realmente fazer sua profissão, se não vai, né? E também escolher, de fato, o local que você vai morar para você ter paz. Porque a gente falou também no período, né? Michigan é maravilhoso pela tranquilidade, mas se você... Em que fase da vida você está, né? Se você quer mais habitação, vai para Califórnia, Miami. Você quer menos, você está com família, procura estados que são muito mais calmos, que são muito mais famílias, tal. Isso eu acho que faz um impacto gigante na sua felicidade, tá? São essas dicas aí que eu dou. Bacana. Arrasou, resumiu tudo, né? Rafael, a gente queria agradecer demais a sua participação aqui, trazendo informação para a comunidade brasileira. Eu tenho certeza que as informações que você trouxe são relevantes, vão fazer diferença, vão tirar dúvida, vão ajudar muitas pessoas, né, a pensar melhor os caminhos, se regularizar. Então, a gente vai pedir aqui para você deixar os seus contatos. Mas antes de você falar os contatos, eu só quero lembrar o pessoal, gente, como vocês sabem, então, esse canal ele tem essa proposta de fortalecer a comunidade, de trazer assuntos relevantes. Então as pessoas, os convidados, eles estão vindo aqui fazendo a sua contribuição, assim como eu e a Clara. Então a gente precisa muito do seu apoio, e o seu apoio é simples, compartilhar, se inscrever, mandar uma sugestão, fazer um comentário. Isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Bom, eu estou tanto no Instagram, Facebook, todos os LinkedIn, né? Todos esses canais, e o WhatsApp é uma comunicação muito mais rápida, né? Pode me ligar, e eu sou bem dinâmico, né? Tanto é que essa é a mensagem que eu falo. Se mandar uma mensagem e não responder, pode ter certeza que eu vou te responder. Mas estamos no WhatsApp, temos o do Brasil, tá? Pode me contatar através do Brasil, o 011 98617 0306, e aqui dos Estados Unidos é o 3113-855-7278, tá? Meu Instagram, temos o rafael.gestorcontador, que é a área profissional, e eu também gosto do meu pessoal, porque a gente, né, não é só falar de pessoal, mas nossa vida mesmo, né? Então a gente manda essas informações para a família, para os amigos, que é o Rafa Mendes 2013 ali. Depois a gente corrige ali para ver se é esse mesmo, tá bom? LinkedIn também, Facebook. Maravilha. Vai estar todas as descrições aqui na descrição do vídeo. A gente vai deixar tudo lá para todo mundo ter acesso a você, porque realmente espero que muitas pessoas consigam tirar muitas dúvidas aqui, mas se não, já tem os contatos aí do Rafa. E você aí de casa também pode seguir a gente no Instagram, Facebook, TikTok, para a gente ter certeza que você chegou até o fim desse episódio, que foi maravilhoso. Comenta aqui, #saída definitiva.
E o Oi de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Vou de casa. Oi de Casa.